quero orar com você. Logo em seguida da oração, nós ouviremos a leitura do texto de Ezequiel. Pode deixar sua Bíblia já aberta. Ezequiel, capítulo 1, versos 1 a 14. Amém? Curva a sua cabeça, querido. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por nos permitir virmos aqui diante do Senhor e da Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Eu te peço que a Tua Palavra seja como martelo que esmiuça a penha, que a Tua Palavra seja fonte de água viva, brotar do nosso interior, que a Tua Palavra seja como lâmpada, iluminar os nossos caminhos, Senhor, que a Tua Palavra seja espada aguda que penetra a ponto de separar aquilo que é inseparável, e a Tua Palavra nos alcance aqui, Senhor, como precisamos ouvi-la. Nós te pedimos, Senhor, alcança-nos pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro estes, mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavras do Senhor. Amém, queridos. Graças a Deus. Este texto de Ezequiel, capítulo 1, versos 1 a 37, é um texto cuja imagem é muito plástica, muito forte, é uma imagem pujante, é uma imagem que desperta-nos a curiosidade. Ler esse texto nos faz irmos a um ambiente extraordinário e pensarmos em coisas extraordinárias. Disse que o assunto que estamos desenvolvendo para que nós entendamos como igreja, como podemos ser uma igreja saudável, passa por algumas marcas de uma igreja saudável. Dentre elas, a marca de uma igreja saudável, a principal, a mais importante, a primeira marca de uma igreja saudável, é uma igreja que expõe a Escritura através da pregação da Palavra de Deus. Este texto é um texto que nos fala exatamente do Espírito e a vida através da pregação da Palavra de Deus. É um texto que claramente, que nitidamente nos mostra
a importância de nós entendermos que a vida e a manifestação do Espírito que produz vida por meio da pregação da palavra de Deus. Quando observamos esse texto, nós vimos uma visão que Ezequiel tem. Ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele, por isso ele tem esta visão. E, embora já tenhamos lido agora sobre esta visão, ele descreve-nos essa visão. Eu não vou começar descrevendo a visão do primeiro verso do capítulo até o final. Na verdade, eu vou começar falando sobre os personagens que há nesse texto. E falando sobre quem são estes personagens e qual o significado destes personagens. E isso está lá a partir do verso de número 11. No verso de número 11, nós vemos Deus dando ao profeta a compreensão da visão que ele deu ao profeta. Antes de tudo, então, nós vamos buscar entender a compreensão da visão que Deus deu ao profeta, para depois, então, nós olharmos para a visão ponto a ponto, ok? Então, observe bem. O povo de Deus era um povo que, neste momento em que Ezequiel tem essa visão, era um povo que entendia que o seu grande problema era estar cativo na Babilônia. Um povo havia sido levado, o povo que vivia, especialmente o povo de Judá, que vivia na sua terra, tinha o templo, que podia buscar a Deus, cantar ao Senhor, servir ao Senhor. Por muitos e muitos anos foi um povo que recebeu a palavra de Deus por meio dos profetas, chamando-lhes ao arrependimento, chamando-lhes à conversão, mas este povo não respondeu a Deus. E por muito insistir, Deus disse que caso não se arrependessem, Ele levaria este povo, pegaria este povo, arrancaria este povo da terra que uma vez lhes havia dado, e os levaria cativos à Babilônia. E este povo, então, ao tempo do profeta Ezequiel é um profeta que foi levado à Babilônia junto com o povo de Deus, provavelmente um homem nobre, porque os que foram levados na primeira, segunda, terceira leva, foram os nobres de Israel. Ele era um homem nobre, e ele foi levado junto com o povo de Deus à Babilônia. E lá na Babilônia, o povo de Deus achava que o seu grande problema era estar na Babilônia, era estar afastado do templo, era estar afastado de sua terra, enquanto na verdade nós vemos nesse texto que o verdadeiro problema é estarem mortos diante de Deus. O problema não era algo superficial, o problema era algo muito mais profundo. O problema do povo de Deus aqui não era o fato de eles estarem numa terra distante. O problema de fato do povo de Deus era eles estarem mortos. Olha o que diz a partir do verso 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados. Profetiza por isso e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que Deus está dizendo ao seu povo: não se trata o seu problema, o fato de vocês estarem numa terra distante. O problema de vocês, o problema inerente de vocês, o problema mais importante que vocês precisam discernir, é o problema de vocês estarem afastados de mim, por isso estarem mortos. Mortos. Não era uma questão que resolver-se-ia tomando esse povo e trazendo de volta para a terra. Era uma questão que seria resolvida apenas quando a morte fosse cessada, queridos. E isto é importante de nós entendermos. Os homens, o problema mais importante que o homem enfrenta não é
não são aqueles problemas decorrentes. Nós olhamos para a vida e achamos muitas vezes que os problemas decorrentes são os problemas que nós temos de atacar. Os problemas consequentes do problema original são os problemas que nós temos de atacar. Nós achamos que resolvendo os problemas que estão na ponta, nós resolveremos tudo. E muitas vezes nos desgastamos buscando resolução para todas as coisas que acontecem na ponta, enquanto que na origem é que está o verdadeiro problema. E qual era o verdadeiro problema deste povo? Embora eles estivessem vivos, eles comessem, bebessem e dormissem, eles casassem e dassem em casamento, embora eles vivessem, trabalhassem, na verdade, diante de Deus, o seu estado era de morte. De morte, queridos. O mundo está nesse estado de morte, de separação de Deus. E entender o problema real é uma grande necessidade, a fim de que nós também busquemos a solução real. Existe um problema, e esse texto também fala da solução. O Senhor Deus diz aqui nos versos que nós lemos, que Ele próprio abriria os túmulos do seu povo. Que linguagem! Eu vou abrir os túmulos de vocês, para trazer vocês de volta à vida. Que linguagem, que imagem que nós temos aqui. Bom, tendo entendido então que a grande questão do problema dos homens está no fato de que os homens, de um modo geral, estão mortos diante de Deus. Mas como é isso, pastor? Como é essa dimensão da morte diante de Deus? Queridos, isto é óbvio. Olhando para o texto mais antigo da Escritura, para o livro de Gênesis, para o texto que remonta às primeiras coisas, nós vemos Deus dizendo às suas criaturas que no dia em que elas pecassem, elas morreriam. E não é demais falar disso, queridos. Não é demais olhar para isso. Não é demais pensar nisso, porque aqui está o problema fundamental. Onde está o problema fundamental? O problema fundamental está no estado do homem, não nas consequências deste estado. O problema fundamental está na ruptura. A morte espiritual é uma ruptura da relação com Deus. É um viver para si mesmo, um buscar fora de Deus aquilo que só Deus pode dar. É não entender que no Senhor há vida e não viver a vida em Deus. E este quadro é o quadro sobre o qual desenrola-se a visão. A visão se desenrola sobre essa perspectiva. Um povo morto, um Deus que quer dar vida a este povo. E como Deus alcança este povo para então dar a ele vida? Bom, então começa a visão. Voltemos à visão. Aqui no capítulo 37, nós vemos a visão do vale de morte. Ezequiel, nesta visão, ele tem um raio-x da condição do ser humano. Um raio-x. Um olhar por dentro. Um olhar à alma. Ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele. E esta era uma expressão comum no texto de Ezequiel. Ele usa essa expressão algumas vezes, 5, 6, 7 vezes, para fazer menção de uma intervenção poderosa de Deus na sua vida. De um modo de Deus vir falar com ele tão inconfundível, que é como se Deus estivesse com a sua mão tocando nele, com a sua mão sobre ele. E ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim, no verso 1, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, a um vale cheio de morte. Um vale cheio de morte. Imagine-se você olhando um vale é uma estrutura geológica de uma depressão, não é verdade? Você tem
O vale pode se situar entre, por exemplo, dois montes. Quando naquela depressão os dois montes se encontram, nós temos um vale. Um vale, ele está em um vale, e esse vale está cheio de ossos secos. Ele começa a caminhar no meio desses ossos muito secos. Como isso pode causar à alma uma certa inquietação, queridos? Corpos que tornaram-se muitos corpos mortos, provavelmente de uma tragédia, provavelmente de uma guerra, quem sabe de um genocídio, que já nós só temos corpos jogados em valas assim, quando estamos em situações muito difíceis, em situações de guerra, em situações de genocídio. E ele então encontra essa vala enorme, um próprio vale cheio de ossos, e ele começa a caminhar por sobre esses ossos, fêmur, crânios, rádios e todos os tipos de ossos. E para o judeu isso era uma situação muito, muito inquietante, porque a lei dizia que tocar num corpo de um morto te tornava impuro. A morte na lei tinha uma configuração de impureza. À medida que Ezequiel está caminhando no meio daquele vale de ossos secos, ele próprio está se tornando impuro. A morte é impura. A morte, à luz da palavra de Deus, ela está no estado de oposição a Deus, e Ezequiel está no meio desse vale. Deus está mostrando que há uma situação dificílima para ser resolvida, queridos. O que alguém pode fazer a ossos secos? Quando eu comecei a ler a Escritura, percebi que eu estava morto diante de Deus por causa dos meus delitos e pecados. Tentei, de diversas formas e por muitas vezes, buscar a Deus e conhecer a Deus, mas o que um morto pode fazer por si mesmo, amados? Num vale de ossos secos, Deus pergunta ao profeta: podem esses ossos reviver? O profeta não quis dizer não. Ele diz: Senhor, soberano, Tu o sabes, só Tu o sabes. Como pode, queridos, num quadro desse, num estado desse, voltar a haver vida? Nós vemos então que, em seguida, Deus ordena a pregação fiel de suas palavras. No verso de número 4, o Senhor diz assim: então ele me disse, profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Queridos, Deus ordena ao profeta a pregação fiel da sua palavra. Deus dá ao profeta uma ordem do único instrumento capaz de trazer da morte à vida, trazer os mortos à vida. Existe um único instrumento, existe um único meio de haver geração de vida. Como Deus gerou vida, queridos? Como Deus produziu vida no início? Como Deus trouxe à existência todas as coisas que há? Gênesis 1:3. E disse Deus. A vida se origina no dito de Deus. Toda vida começa quando Deus abre sua boca e fala. Toda vida que existe, queridos, ela deriva, ela pulsa, ela jorra, ela salta das palavras que Deus diz. Vida, a vida, ela vem da palavra de Deus. Por isso Deus ordena ao profeta a pregação fiel de suas palavras.
Então ele me disse: profetize a esses ossos secos e diga-lhes. E então Deus começa a dizer exatamente as palavras que o profeta deveria dizer. Eu preciso, se a vida vem pela palavra de Deus, se a vida vem pela pregação fiel das palavras de Deus, eu preciso dizer que, obviamente, queridos, a questão do desacreditamento da palavra de Deus em razão de muitos falsos profetas que não pregam o que Deus ordenou. Não são poucos os falsos profetas, os falsos mestres que não pregam o que Deus ordenou e por isso acabam trazendo em descrédito a palavra de Deus, embora o que eles preguem não seja palavra de Deus. Embora não haja vida nas palavras que eles pregam, eles pressupõem estar falando em nome de Deus, e por pressuporem estar falando em nome de Deus, e por enganarem o povo de Deus, as próprias palavras de Deus acabam sendo desacreditadas por causa de falsos mestres, por causa de falsos profetas, porque pregam o que Deus não ordenou, e mandam que o povo espere aquilo que Deus não disse que deveria ser esperado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ao tempo dos profetas, dos grandes profetas, nós vemos, por exemplo, no texto de Jeremias, no capítulo de número 23, o profeta Jeremias falando de um de seus embates com os falsos profetas. Ele teve muitos embates. Em um desses embates, capítulo 23, versos 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim: eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Quando eu olho para a Escritura e vejo Deus traçando na história e no tempo um modo de Ele intervir, e Ele cumprindo ponto a ponto, vírgula a vírgula, cada uma das suas palavras, as palavras de Deus nunca caem vazias. A igreja muitas vezes não experimenta a vida no reino de Deus, porque o que ela está ouvindo não é palavra de Deus. Mas quando Deus fala, calem-se as nações. Glória a Deus, aleluia. Que os rios rujam, as águas se perturbem, porque o Senhor dos Exércitos disse e cumpre. Deus ordena a pregação fiel de suas palavras. E a pregação fiel da palavra de Deus, queridos, passa pela graça soberana de Deus, que é o seu Evangelho. Como se solve esta situação de morte? Como se pode lidar com uma força tamanha como a morte? Como romper a sepultura? Pela pregação fiel da palavra de Deus, que expõe a sua graça soberana no Evangelho, queridos. O coração da Escritura, amados, passa pela graça soberana de Deus. A graça soberana de Deus é o coração do Evangelho. Um Deus que soberanamente e graciosamente escolhe salvar aqueles que estão completamente perdidos e incapazes de dar a si mesmos solução de sua própria morte. E a graça soberana de Deus, queridos, nós vemos exposta nesse texto que lemos. A partir do verso 4, na parte B, a palavra do Senhor é: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha a expressão de Deus. Deus está dizendo ao povo: mortos. Que palavra
Já pensou? Deus se dirigir a você e falar: morto, morta. Nossa, queridos, isso faz o nosso chão se desequilibrar. Mas Deus é cirúrgico. Deus não esconde-nos, não nos permite nos mantermos escondidos em nossas próprias máscaras, queridos. Ele nos ama, Ele penetra a nossa alma, Ele vai lá onde realmente nós precisamos, para nos desnudar diante dEle, para que as nossas máscaras caiam, para que o nosso estado seja exposto, para que nós não nos enganemos a nós mesmos, porque enquanto nos enganamos não há solução. Deus nos chama porque Ele quer dar vida, Ele quer romper a sepultura. Por isso Ele não olha para nós e diz: meu bichinho lindo, minha lindinha, quando Ele sabe que a nossa condição, queridos, é de morte. Ele diz: ossos secos, você que não tem solução em si mesmo, para você já não chega de ficar usando uma aparência? Será que já não está na hora de olhar-se no espelho realmente diante da minha glória? Será que não bastou eu tirar você lá de Jerusalém, destruir tudo ao redor, trazer você cativo, para que você entendesse o louvor da minha glória? Agora aqui, deixa eu ser pontual com você. Morto, morta, ouça a palavra do Senhor. Deus não, o Evangelho não esconde, queridos, o nosso estado. Nosso estado é de perdição. Ninguém se achegará a Deus por sua justiça própria. Nós nunca reformaremos a nós mesmos. A reforma do nosso edifício é uma piada. O que Deus quer fazer é demolir esse edifício, para erguer sobre os pilares dos profetas e dos apóstolos, tendo Cristo como pedra de esquina, um edifício para a sua própria glória. Por isso Deus se dirige a nós de forma tão aguda: mortos, ouçam a palavra do Senhor. Onde há vida, onde os mortos podem encontrar vida, ouçam, abram os ouvidos, queiram ouvir, busquem ouvir as palavras de Deus. É impressionante o que Deus faz pela sua palavra, e é impressionante o que Ele quer de nós, o que Ele pede de nós. É tão simples, é tão simples, é o ouvir a sua palavra, queridos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Tudo começa com o ouvir. A soberana ação de Deus em dar vida por meio da sua palavra. Deus age soberanamente e promove em nós vida através do ouvirmos a sua palavra. Como isso é frequente, recorrente na Escritura, querido. O ato de Deus dar vida por meio da sua palavra. No verso, em João, capítulo de número 5,
versos 25 e 26, o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Queridos, as palavras de Cristo produzem vida. Ele diz: chegou a hora já, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não importa o estado da morte. É engraçado que nós, às vezes olhando para nós, ou olhando para outros, nós pensamos que nosso estado é irremediável. O estado das pessoas que nos cercam, pensamos ser irremediável, incurável, impossível. E Jesus, nosso Senhor, ouviu que o seu amigo estava a morrer, Lázaro, capítulo 10 do Evangelho de João. E o que ele fez? Deixa o homem morrer. Ele deixou passar um dia, deixou passar 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aí ele desceu à casa de Lázaro. Encontrou com as suas irmãs no meio do caminho, e elas o conduziram. Ele pediu para que conduzissem à sepultura. E é interessante que mesmo, olha que coisa extraordinária, queridos, mesmo sabendo que performaria um milagre, que faria um milagre, Jesus chorou. Quando eu olho para esse texto, Deus vê no seu povo como um vale de ossos sequíssimos. Eu vejo um Deus que está contrito, quebrantado pelo estado do seu povo. E por isso ordena o seu profeta. E o Senhor Jesus, depois de chorar, ele se posiciona. Olha que coisa linda, queridos. A mesma voz que uma vez disse: haja luz, disse então: Lázaro, sai para fora. A mesma voz que um dia disse: haja luz, diz: Lázaro, sai para fora. Ah, queridos, ao som desta voz, não há cadeias que possam segurar, não há correntes de morte que possam deter. Mesmo que o homem estivesse no profundo do mais terrível abismo, a voz do Senhor Jesus: sai para fora, porque eu dou vida. Quem é a morte para segurar, queridos? A morte a arrogante morte, a prepotente morte, a soberba morte, a audaciosa, que jamais havia libertado de ninguém do seu cativeiro, não teve como resistir às palavras de Jesus. Lázaro, respira profundamente, inspira profundamente, levanta-se. Já estaria podre naqueles passar de dias, mas ele se levanta irreconhecível, completamente recuperado. Por quê? Em verdade vos digo que a hora vem e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ainda hoje, Jesus continua dando ordens para homens saírem da região da sombra da morte. As palavras dele, ninguém, queridos, pode ficar retido na morte. Eu até posso reler esse texto, enxertando aqui nesse texto esta palavra a respeito de Cristo. Por quê? Porque Jesus tem essa autoridade
para chamar dos mortos à vida, queridos. Porque Jesus tem o poder, não apenas por ser Ele Criador, não apenas por sua palavra haver vida. Jesus tem este poder, sabe por quê? Aqueles que deviam a morte estavam mortos no meio de um vale de ossos secos. Por que eles morreram no meio de um vale de ossos secos? Porque eles deviam a morte, e a morte cobrou o seu preço. Cada homem deve a morte, a sua própria morte, por causa do seu pecado. E o estado da permanência da morte é decorrente da culpa do pecado. Mas Cristo morreu à morte. Cristo morreu. Para quê? Para pagar a dívida da minha morte. Quando Deus dá ordem ao profeta que declare que naquele vale de ossos secos haja vida, a morte poderia contestar, mas eles me devem. Mas no plano da eternidade, a resposta é dada: a dívida já foi paga. Por isso eu posso reler esse texto dizendo assim: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos eu farei, diz o Senhor, um espírito entrar em vocês, e terão vida, e eu porei, diz o Senhor, tendões em vocês, e farei, diz o Senhor novamente, aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Olhe bem, Deus está dizendo em todas essas expressões, que Ele única e soberanamente faria todas estas coisas. Deus fará, é dele, é da sua soberana graça, uma graça que age livremente, soberanamente, poderosamente. Deus diz, Ele próprio, pôr em nós, soprar em nós o seu Espírito, cobrir os ossos de tendões, dos tendões fazer encher de carne, da carne a pele, da pele à vida. E a morte poderia questionar, mas ei, e a minha dívida? E aí eu acrescentaria, porque o Filho de Deus, o Filho encarnado, Jesus Cristo de Nazaré, morreu a morte de vocês, e assim vocês têm o direito de viver a vida dele. Deus diz ao seu povo: eu farei tudo isso por vocês. E porque o Filho de Deus morreu por vocês, vocês têm o direito de viver a vida dele. Amém? Por sua palavra, Deus sopra seu Espírito para dar vida. Deus ordenou o profeta. A partir do verso 7 nós vemos que o profeta então fez o que Deus havia ordenado. E ele diz: e eu profetizei conforme a ordem que recebi. Ele fez exatamente como Deus lhe declarou. Ele disse exatamente as palavras do Senhor. E o texto diz que enquanto ele profetizava, ele ouviu um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, um exército enorme. Por sua palavra, Deus sopra seu Espírito para dar vida. É interessante essa dinâmica aqui, queridos. Imagine a visão que o profeta teve. Ele começa a profetizar, conforme as palavras que Deus lhe havia dado. Ele começa a dizer: ossos secos, ouçam
a palavra do Senhor. E à medida que ele vai falando as coisas que Deus disse, ele começa a ouvir barulhos. Barulhos de ossos, de chocalhos, como se os ossos estivessem se mexendo, batendo uns nos outros, buscando organizar-se, conectar-se. O fêmur na bacia, e assim por consequência, cada osso junto com o seu osso. E depois disso ele viu tendões cobrindo os ossos, dos tendões carne, da carne pele, mas eram como que corpos ao chão, aos montes. E então, pela palavra do Senhor, ele ordena que sopre vida, vida do Espírito Santo de Deus. E é interessante que o Espírito é santo. O estado destes homens é impuro. O santo e o impuro são os opostos. Deus não sopraria sua vida sobre impuros. Deus não sopraria sua vida sobre aquilo que é a antivida. A morte é a antivida. Mas, como o Senhor Jesus, queridos, cumpriu de forma perfeita o seu sacrifício na cruz, ele disse que rogaria ao Pai e que ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Que Consolador? O Espírito da verdade. João capítulo 14, versos 16 e 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Foi um povo que foi submetido à palavra de Deus de modo externo. Se nós olharmos de um modo geral, foi um povo que se endureceu à palavra de Deus, que não ouviu a voz de Deus. O próprio profeta Ezequiel vai dizer que era um povo de dura cerviz, um povo cujo coração era de pedra. Mas agora Deus está determinado a fazer algo que jamais antes aconteceu. Deus quer soprar o seu espírito para inflar o seu povo de vida pelo seu espírito, por meio da sua palavra. E ele faz isto, sabe por quê? Porque Cristo cumpriu, queridos, o sacrifício que pôde nos purificar, para nós recebermos o Santo Espírito. A dimensão de vida daqueles que estão em Cristo agora, queridos, é uma dimensão tal de vida que Deus está fazendo em nós uma recriação. Nós somos a nova criação de Deus. Nós ainda não somos tudo o que Deus tem destinado a nós, mas há muitas coisas novas brotando em nós. É como se estivesse acontecendo uma mutação em nós, que é provocada pelo Espírito de Deus que agora habita em nós. Quando Deus diz ao profeta: chame o Espírito, diga ao Espírito, pela minha palavra, ele virá, e o Espírito dará a vida. E o vento do Espírito soprou, amados. E a palavra de Deus nos diz que eles receberam vida e se puseram em pé. Pense num exército imenso de homens e mulheres que estavam com corpos entrelaçados no chão, que de repente recebem um fôlego de vida. Respiram pela primeira vez e se colocam em pé como um exército, ao sopro de Deus, queridos. Em João capítulo 15, verso 26, a palavra de Deus nos diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. O Espírito Santo de Deus, queridos, é tudo na verdade que o homem precisa para poder
nascer de novo em Deus. Ele é o agente que opera essa nova vida. Deus, por meio da sua palavra, dá ordem. E essas ordens dessa palavra são cumpridas pelo Espírito Santo de Deus, amados. Tudo o que o homem precisa é do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro do dia em que o Senhor me alcançou pela sua palavra. E o Espírito de Deus, de uma forma muito notável, muito chocante até, veio habitar em mim, queridos. Nossa, mas quanta alegria, indizível alegria. Nossa, queridos, que percepção, que dimensão de vida. Eu saí daquele lugar como se eu estivesse pisando nas nuvens, falando, meu Deus, o que é isto? Que coisa é esta? Eu não sabia, não entendi ainda. Mas isto é o Espírito de Deus naqueles a quem Deus sopra vida. Há pessoas que dizem, eu nunca vou conseguir sair desse estado. De fato, só você nunca vai. Mas quando o Espírito de Deus, queridos, vem e sopra a vida, e Ele vem morar em você, amado, amada, é impossível que você não comece a viver a vida de Deus, porque é Deus habitando em você. É o Espírito de Deus preservando, cuidando de você. É o próprio Deus começando a fazer uma nova criação na sua vida. Não é algo que está sendo colocado sob sua exclusiva responsabilidade, não, é Deus que soberanamente decide dizer uma palavra de vida sobre você, que soberanamente decide escolher alguém para pregar a sua palavra a você, que soberanamente decide fazer que você aprenda a ter fé pelo ouvir a sua palavra, e que soberanamente sopra o seu espírito de vida sobre você, e por isso você tem vida no Espírito. Em Efésios 1,13, a palavra de Deus nos diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados, guardados, fomos tomados como propriedade de Deus, que põe sobre nós o selo do Espírito da promessa. Por que nós vemos mortos se tornando vivos? Não é por causa de uma religião. Por que nós vemos mortos se tornando vivos? Não é por causa de uma estratégia de ética. Porque nós vemos mortos se tornando vivos, queridos. Não é por causa do esforço humano que palmilha chegar-se a Deus pelas suas estratégias. É única e exclusivamente pela pregação da palavra de Deus, que traz fé. E quando o homem crê, pela fé que o próprio Deus dá, Deus sopra vida pelo seu Espírito Santo. Portanto, amados, quero dizer a você, o Espírito e a vida vêm através da pregação da palavra de Deus. Você pode dizer para mim, pastor, mas eu achava que isso vinha por uma terapia. Eu achava que isso vinha por uma determinada caminhada religiosa. Eu achava que isso vinha por um determinado esforço. Ou eu achava que isso era inalcançável. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito e a vida vêm através da pregação da palavra de Deus. Deus escolheu este jeito. Deus é a palavra. Enarque en logos, no princípio era a palavra, en logos en proston theos, e a palavra era Deus, kai theos en logos, e a palavra estava com Deus. Deus, o Filho,
é chamado de a palavra de Deus, amados. Todo mundo que há, o que existe, foi criado por sua palavra. Todas as coisas que se mantêm são sustentadas pela sua palavra. E como Deus está fazendo a nova criação, como Deus está chamando os mortos à vida, pela sua palavra. Ele escolheu fazer assim. O que nos basta? Lançarmos fora, rendidos, os nossos esforços. Falar, eu tentei, mas não consegui. Agora eu quero apenas confessar, de fato, sou alguém que precisa da vida de Deus. E me rendo, Senhor, aqui. Me dá vida. Me dá vida. É assim que Deus dá vida através da sua palavra. Amém, queridos? Glórias a Deus. Curva sua cabeça, amado. Curva sua cabeça, amada. Senhor, nós sabemos que o nosso estado é um estado tal que nenhum de nós poderia dar solução a ele. Mas o Senhor mesmo pensou, estabeleceu, designou, determinou modos de fazer um modo de nos fazer chegarmos à vida. E este modo, Senhor, foi por meio da Tua palavra. O Senhor criou todas as coisas que há através da Sua palavra. O Senhor dirigiu a Tua palavra ao Teu servo Abraão e o chamou para si. Por meio de Moisés, o Senhor determinou que ele escrevesse as palavras dos teus mandamentos, a fim de que o teu povo conhecesse o teu caráter. Depois o Senhor levantou profetas, e através dos profetas, o Senhor determinou que eles chamassem o teu povo para perto do Senhor, por meio da tua palavra. No tempo da plenitude, o Senhor fez que a palavra, o verbo vivo, aquele que é o teu pensamento, aquele que é o Logos de Deus, aquele que é a mente de Deus, a tua palavra, diz a Sagrada Escritura, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E a tua palavra viva, o teu Filho, deixou-nos a revelação absoluta e plena de quem o Senhor é. Não apenas isto, mas Ele próprio cumpriu tudo que a Tua palavra determinava em nosso lugar. E aí então, o Senhor ordenou à Tua igreja que pregasse a Tua palavra. A Tua igreja tem feito isso, Senhor. E por isto, até hoje, a Tua igreja vive, porque é pregando a Tua palavra que a Tua vida continua fluindo no meio de nós. Flua, Senhor, a Tua vida no meio do Teu povo. Ressuscita mortos, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Chama a vida, Senhor, de modo copioso, abundante a todos que o Senhor quer chamar. Permita ao Teu povo viver uma vida poderosa no Teu Espírito. Teu Espírito é vida, que faz com que toda a região de sombra e morte sejam dissipados. Eu peço ao Senhor que constantemente, por meio da Tua palavra, o Senhor esteja trazendo vida agora, aqui hoje, Senhor, sobre aqueles que o Senhor quer determinar a vida, sobre aqueles que com a cabeça curvada estão confessando-se ao Senhor, ossos secos, mortos. Que o Senhor mesmo alcance agora, que o Teu Espírito sopre vida, e que todas as coisas sejam feitas novas, pelo poder que há na Sua palavra. É o que eu te peço, e sei que o Senhor fará,
porque repousa sobre a autoridade da tua palavra. Assim nós já te agradecemos, no nome santo do teu Filho. Amém. Aplauda ao Senhor, amado. Glórias a Deus.